Quero saudar toda a casa com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Você que está em casa, seja bem-vindo. Queria fazer um desafio a você que está em casa, vamos divulgar essa live, que talvez através dessa poderosa palavra vai ser o socorro para alguém nessa noite. Amém? Quem crê que Deus está aqui, diga glória a Deus. Aleluia, eu também sinto a graça. Quem está feliz com Jesus? O salmista Davi dizia: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Pai. Né? De fato, estamos alegres. Quem está passando por tribulação, diga amém. São poucos que estão passando por tribulação. De fato, a palavra que nós iremos ler essa noite é dura. Ela dá um contexto forte, mas vamos entender o contexto dela. Queria só que você prestasse bastante atenção em mim e aqui na tela. Por favor, coloca aqui para mim em Ageu, capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 9. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Amém. Mas eu quero mesmo a sua atenção. Quanto mais a sua atenção, mais eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo nessa noite. Ageu capítulo 2, versículo 9 diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Para nós entendermos esse versículo, precisamos entender o conteúdo dessa história. Para entendermos esse contexto, precisamos entender o conteúdo dessa história. Aqui Deus ele está falando de uma destruição, de uma casa, de algo que foi destruído. Conhecemos bem esse texto de Ageu, capítulo 2. Está falando do templo de Salomão construído, falando da formosura, da grandeza dele, da beleza dele. Agora a cidade é invadida pelo povo babilônico e agora a casa é destruída pelo povo babilônico. Eu não quero me atentar muito à história, porque eu quero mais frisar só neste versículo, para trazer a aplicação para os nossos dias atuais de hoje. Então, vai falar da destruição da casa, do templo, e agora o povo ele vai se encontrar desanimado, isso tudo por permissão de Deus. O povo vai se encontrar desacreditado, totalmente destruído espiritualmente, porque tudo que eles acreditavam agora se vê destruído, se vê arruinado. É interessante nesse texto e observar ele para aqueles dias atuais, nessa época, e você trazendo para você, de fato, é de eles se encontrarem dessa forma, desanimado, desacreditado, porque outra hora era um lugar que eles tinham para adoração, cultuar ao Senhor, levantar votos ao Senhor, tirar ofertas, louvores e etc. Era o ponto deles de adoração. E agora esse templo, a casa, ela é destruída. Então agora o grande Deus, o poderoso Deus vai levantar um profeta por nome chamado Ageu. E agora o povo de Israel, eles tão tristes, eles vão dar muita ênfase à construção de casas, a algo bem material deles, e
e desacreditado de que o tempo poderia voltar-se à mesma forma, do mesmo jeito. Porque tudo que eles tinham foram investido ali naquele templo. E agora eles, desacreditados, eles dão mais a importância em algo material que possa beneficiar eles, que é a construção de casa. Então Deus ele vai levantar o profeta Ageu e vai dizer bem assim: espera lá, eu estou aqui conjecturando e dando uma pincelada para nós entender, porque eu quero entrar e aplicar mais esse versículo 9. Então ele vai dizer, conjecturando aqui: espera lá, Deus está aqui, está dizendo para vocês, vocês estão dando mais a importância a algo material, a algo que possa satisfazer a vontade de vocês. Eu queria chamar o Vinícius aqui, junto comigo, se ele estiver por aqui. Vem cá, Vinícius, me ajuda. Vocês estão dando a vazão a algo que possa satisfazer a carne de vocês. Então vocês estão esquecendo de que outra hora eu era na vida de vocês. Eu estou aqui trazendo conjecturando de uma forma que você entenda de quem é Deus na nossa vida. Independente do momento, do que estamos vivendo, o que estamos passando. Porque é assim, é mais fácil eu dar vazão para a minha carne do que eu acreditar naquilo que Deus pode fazer. Então agora o povo de Israel, ele passa por essa destruição. E agora Deus levanta este profeta e vai dizer: espera lá, vamos voltar. Vamos acreditar que nós podemos passar por esse processo. Espera lá, mas já está tudo destruído. É interessante que agora ele vai dizer bem assim, no seu versículo 8, o próprio Deus dizendo: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui não era homem falando, era o próprio Deus dizendo: não desacredita, porque eu estou liberando uma palavra de certeza, de convicção, que o templo pode ser erguido. Eu aqui por ministrar esses dias pela manhã, a palavra se encaixava também dessa forma. Você quer ver um crente querer meter o pé no balde, é ele passar por uma tribulação, é ele passar por um processo. Só que ele não entende que é no processo que vai fazer ele chegar à grande vitória dele. Só que é no meio do processo que Deus está gerando o milagre dele, e ele não consegue entender isso. E assim também é o povo de Israel. Espera lá, eu sou o dono do ouro e da prata. Vamos acreditar que a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Ele está dizendo aqui, não é algo físico, não é algo material, ele está dizendo espiritual. Ainda que aquele templo era formoso, grande, cheio de ouro, cheio de prata, a glória dessa casa será maior do que a primeira. Sabe, quando eu comecei a ler esse texto, eu me lembrei de Abraão. E é interessante que esse texto aqui nos confronta em pensar onde está o nosso coração. Se de fato está em Deus, ou naquilo que Ele pode oferecer. Quando Deus chega para Abraão, em Gênesis capítulo 22, diz a palavra que Deus põe Abraão à prova, para onde ver onde estava o coração de Abraão. Abraão, me dá o seu único filho, vai à terra de Moriá, e lá você me oferece ele como holocausto. Deus não queria executar Isaac. Deus queria ver de fato aonde estava o coração de Abraão. A pergunta para você nessa noite: aonde está o teu coração? Será que é nos seus momentos de luta? Será que é no momento do processo da luta do casamento, de uma cura física?
Tem momento que nós passamos na nossa vida que nós damos mais razão pela doença do que dobrar o joelho para orar a Deus. Queremos socorrer primeiro a medicina e esquecemos do pai da medicina. O livro de Ageu, esse versículo aqui, ele é belo, mas o contexto dele é de destruição. Ele está dizendo assim: vamos aprender a passar pelo processo. É necessário algumas casas ser destruídas para mim chegar na segunda casa. É necessário algumas casas ser derrubadas para mim passar pelo processo e ser aprovado no processo. Deus aqui nessa noite, Ele está dizendo assim: aprenda a passar pelo processo. Está tudo derrubado, mas não tem nada acabado. E é interessante que Ele fala bem assim, ó, pode ser pequeno, mas a glória é maior. E é interessante porque é maior, porque o próprio Jesus pisou nela. Celebre a subcomanás. Eu sinto a graça de Deus aqui. Porque outra hora era só o Espírito. Agora o próprio Jesus pisa na casa. A glória dele está sendo manifestada. Vamos mudar o nosso foco, vamos acreditar. Vocês estão construindo casa para si próprios. A palavra de Deus diz bem assim que eu e você, quando colocamos o nosso coração no Senhor, e que quando nós começamos a buscar Ele de todo o nosso coração, Ele acrescentará algo mais na nossa vida. Buscar primeiro o reino do céu e as demais coisas, a cura do câncer, o filho liberto do tráfico, a porta de emprego aberta, causa na justiça. Quando eu me entrego, eu levanto o meu altar de adoração, Senhor. Eu falo: Senhor, o recurso dessa terra não pode fazer nada a não ser o Senhor. Eu estou dizendo: Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. O problema é que nós esquecemos tão fácil das coisas que Deus fez para nós outra hora no passado. Da porta de emprego que Ele abriu para ser quem você é hoje. Aí porque o processo está doendo hoje, eu já estou vendo de gente sentindo a presença. Papai já está falando aqui. Rebe como nasce de calabassuri. Aí ele fala assim: ó, é melhor doer, é melhor você sentir agora, mas pelo menos você está na minha presença. Vai chegar a hora que eu vou virar um cativeiro, vai chegar a hora que eu vou mudar a história. É porque nós achamos que o relógio de Deus é o nosso, queremos tudo no nosso tempo. Deus não trabalha com o seu relógio nem da forma que você quer. Você não pode manipular Ele. O problema é que estamos apressados demais. Irmão, para pregar isso aqui é só para quem está dentro do processo mesmo. Eu confesso os irmãos que por esses dias eu estou numa luta interna dentro de mim, e Deus falou: meu filho, entenda o processo que eu estou fazendo. Talvez Ele dizia bem assim para mim lá no vale hoje: tu não está entendendo agora. Relebre a subcandarábia. Mas lá na frente, de fato, você vai entender o processo que você passou e agora onde você chegou. É assim que Deus vai fazer com gente aqui nessa noite. Ele vai te tirar do anonimato, daquele lugar secreto, e vai botar em lugar de honra.
Vamos parar tudo. Deus está dando aqui uma ordem. Vamos fazer um lugar de adoração a Ele. Vamos parar os nossos afazeres. Tem gente dando mais. Tem gente que até idolatra o seu próprio emprego. Meu irmão, sabe você que o dono do teu emprego é aquele que abriu a porta, que está sentado sobre um trono de glória. Se não fosse Ele, você não estaria lá. Tem gente que idolatra tudo, esquece aquele que fez a promessa para você. Comparar tudo. Vocês estão construindo coisas para satisfazer a vontade de vocês. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Não, pera lá. Com Deus não é assim não. Primeiro você me adore. Primeiro você me exalta. Depois a farinha vai ser multiplicada. Depois o azeite vai ser transbordado. Espera lá, tem um processo nisso aqui. Tem submissão nisso aqui. Tem gente aqui nessa noite querendo colocar a carroça no frente dos burros. Aprende a passar pelo processo de Deus. Eu não sei nem como você chegou aqui essa noite. Como eu perguntei aqui, quem está passando por prova. Pede ao Senhor um discernimento do momento que você está vivendo nesse processo que você está vivendo. Você não pode desistir no meio do caminho. Eu fico pensando quando Deus ele fez a promessa para Moisés tirar o povo do Egito. Ele fez e ele assinou embaixo e falou: ó, eu vou te usar para você tirar o povo do Egito. Isso é para nós entender como é que é o ser humano. O povo por 40 anos no deserto, a sandália ela não acabava, a roupa ela não envelhecia, e o povo ainda insatisfeito. Deus ele fazia que sobre aquele sol quente caminhava com eles uma nuvem cobrindo e protegendo eles a todo momento, a todo tempo. Chegava de noite, o frio batia, ele botava uma coluna de fogo a esquentar eles, a aquecer eles. Você sabe que eu aprendo nesses textos, falando aqui, porque nós vamos ver que só depois, só quem conseguiu entrar nessa terra prometida, só foi a geração de Caleb e Josué. Olha, Abraão, eu consigo ver, às vezes as pessoas ser tão ingrata pelo momento que está vivendo. Ele só quer andar na bonança. Meu irmão, aprende a uma coisa: é no meio de uma luta que se vê a palavra vitória. É no meio de um deserto que você vai encontrar um escape. Quando eles olharam aquele cenário, eles diziam bem assim: não tem mais jeito, então vamos agora olhar para nós, vamos construir as nossas casas próprias. É assim. Vamos fazer algo só para nossa família. Agora eu vou deixar Deus de escanteio. Aí esquece daquele Deus que salvou seu casamento. Aí esquece daquele Deus que livrou o seu filho da prostituição. Aí esquece daquele Deus que tirou daquele charco de lama e hoje te fez você está aqui dentro ouvindo essa poderosa palavra. Irmão, dói. Mas em tudo isso aqui de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver sacerdotes e homens de Deus passaram por grandes processos, mas no final de tudo
Eles tiveram os seus momentos de glória. O Senhor os honrou. Fiel é aquele que está aqui nessa noite e que te fez uma promessa. Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele te prometeu, ele é fiel para cumprir. Aprende a passar por este processo. Eu vou sair da igreja. Eu vou recorrer ao centro espírita. Eu vou lá fazer lá na encruzilhada, jogar um... Tem coisas que o Senhor vai permitir você passar, para você poder chegar na glória da segunda casa. Tem coisas, situações que o Senhor vai colocar você no meio de situações para você aprender e não errar novamente. Eu conheço amigos empresários que hoje são homens de Deus fiéis, que passaram por situações que hoje não cometem o mesmo erro que outra hora fez lá atrás. E foi coisa que o Senhor permitiu para ele hoje crescer, ser um grande empresário de que outra hora ele era. O Senhor aqui nessa noite, Ele está dizendo para mim e para você: não desiste do seu processo. Aplicando para mim e para você essas palavras que Deus está ecoando e falando no nosso coração. Para Deus levantar Ageu e falar para aquele povo, Ele viu que o povo estava atrofiando, estava se perdendo, não acreditava. E hoje Deus me traz aqui nessa noite para dizer para você: Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar o teu cativeiro. Deus está entrando no teu casamento. Deus está entrando naquela causa, naquela justiça. Ele está... O Deus dessa segunda casa, dessa grande glória, está abrindo porta aonde você não consegue enxergar essa porta. Esse Deus se faz presente com a glória dele aqui nessa noite, dizendo para você: sou eu, Deus, que vou mudar a tua história. Aprende comigo aqui e dizer para você nessa noite, como a Geu falou: ei, é hora de nós voltarmos a tomar uma direção. É hora de nós tomarmos um posicionamento. Eu sempre gosto de dar esse rápido testemunho e dar essa pincelada. Em todo o tempo a minha mãe foi fiel e perseverante nas orações dela, insistindo nas orações dela, que Deus podia mudar a minha história. Ela, em momento algum, ela desistiu. E o dia que ela falou bem assim, que ela já não estava mais aguentando, ela não abriu a boca para murmurar. Ela foi para o canto, que é onde ela sempre dobrava o joelho dela pela madrugada, e entregou na mão do Senhor e falou: Senhor, eu já não aguento mais. Acabaram-se as minhas forças. Aí foi a hora que Deus falou: pera lá, agora é eu que vou entrar em cena. E agora Deus está dizendo para você nessa noite: quando você entregar os pontos, é a hora que Deus vai entrar e vai mudar a tua história. Quando ela pensou para ela que já não tinha mais jeito, Senhor, prepara tudo, carrega e leva. Foi aí que Deus falou: tem um projeto, tem uma história para a vida deste homem. Não permita que o seu cenário seja um ponto final da tua história.
Aquele grandão da Galileia, que está sentado sobre um trono, está com a caneta na mão para dar continuidade naquilo que Ele quer fazer na sua vida. Ele está dizendo aqui para mim e para você nessa noite: é hora de nós dois, Ele falando com você, é hora de eu e você tomarmos a rédea da situação. Não adianta eu só ficar sentado esperando Ele fazer. Eu preciso levantar este templo, eu preciso levantar este altar de adoração a Ele e dizer para Ele: Senhor, eu creio que o Senhor tomará a rédea dessa história, dessa situação. O Senhor vai mudar a história, eu creio nisso. É no meio das grandes guerras que tem as grandes vitórias. É no meio das grandes batalhas que o Senhor irá te honrar. Aprenda isso. Você que está em casa, mãe, principalmente, que está aí desesperado, já dando essa hora, sem saber se seu filho vai voltar. Persevere de joelho dobrado. Insista em fazer esse altar de adoração, porque o Senhor vai mudar a história. Continua no foco. Não se desmotive pelo momento que você está vivendo, porque outra hora foi assim. A dona Geisa, de uma forma, ela já não aguentava mais. Aí foi a hora que Deus disse para ela: ei, pera lá, quem te disse que ainda acabou a história? Pera lá, quem te disse que é o ponto final? Eu estou com a caneta sobre a mão, é agora que eu vou começar a escrever a história desse homem. Eu vejo pessoas aqui passando por processo e dizendo bem assim: só Ele para saber o que eu estou passando. Queria que Ele tivesse na minha pele. Eu também queria que você tivesse na minha. Mas fiel é esse que diz bem assim: eu sou o dono do ouro e da prata. Eu sou o Deus que muda a tua história.